Esse tem sido um tema das pesquisas. As pesquisas têm indicado o Ciro bem posicionado. Quando você tira Lula e Bolsonaro, e não se sabe se Lula vai ser candidato efetivamente, em função das questões de saúde, o Ciro aparece disputando o primeiro lugar com o Tarcísio. O Ciro não está mal nas pesquisas, o Ciro está bem. Agora, esse tema se aprofundou agora com essa demissão do Lupe na sexta-feira, o pedido de demissão do Lupe na sexta-feira. Por quê? Porque evidente, tanto que assim, por que é que o Planalto não demitiu o Lupe? Vamos combinar, né? É óbvio que o Lupe tinha um elefante passando na frente dele, ele não viu. É um elefante de corrupção, de assalto, de roubo, né, aos aposentados e pensionistas, ele não viu. Não viu. Isso é um fato. Nem ele, nem o secretário executivo, que agora. O cara que virou ministro também está totalmente culpa no cartório. Vou falar dele, inclusive, daqui a pouquinho, o Volney Queiroz. Não viu. Um escândalo. Um escândalo. O governo tinha que ter demitiu o presidente do INSS, né? Demitiu lá embaixo, o presidente do INSS. Ok, correto, demitiu o presidente do INSS. Mas é óbvio que o Lupe tinha que ser demitido. Por que é que Lula não demitiu o Lupe? Com medo exatamente disso. Com medo de a demissão do Lupe jogar o PDT para fora da aliança e aí, colocando o PDT na oposição, ressuscitar ou reanimar uma eventual candidatura a Ciro. Não tem outro motivo para o Lula não ter. Porque a questão, vamos combinar, o jogo no poder não é um jogo moral, eu não estou falando de moralismo, não é um jogo moral. Você cometeu um erro, cometeu uma impropriedade, conciliou, ou no caso, por exemplo, do Juscelino, roubou abertamente, né? Então você vai ser punido por isso, você cai fora do governo. Não, o cálculo no governo são as condicionantes políticas. Bom, se eu demito o Juscelino, isso vai dar crise com o Alcolumbre e com a União Brasil. Então eu não demito. E o Juscelino ficou 2 anos, com acusações comprovadas. Ele meteu a mão na grana. Ele pegou dinheiro, não quando ele era ministro. Quando ele era ministro, a história irá mostrar em breve, espero, né, o que aconteceu lá no Ministério das Comunicações e continuará acontecendo, inclusive com o novo ministro. Essa é outra história, né? A gente viu o novo ministro, que era o presidente da Telebrás, como é que é o nome dele mesmo? O ministro das Comunicações, o Frederico Siqueira Filho. Eu mostrei aqui o que foi feito quando esse cara era presidente da Telebrás, loteamento completo da Telebrás, dividido como um botim, né, como um butim das tropas guerreiras vencedoras. Então, ficou lá 2 anos. Lula só demitiu porque quando ele foi denunciado pela PGR, ficou inviável. Aí ele demitiu. O Lupe é a mesma coisa. O presidente não demitiu e dificilmente demitiria. O Lupe é que saiu. Por quê? O cálculo é esse. Não, se eu demito o Lupe, isso empurra o PDT para a oposição, vai me criar problema, vai fortalecer o Ciro. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Então, é evidente que havia um temor, como há. O fim de semana foi a expressão disso no lulismo, na presidência da República, com um eventual rompimento do PDT com o governo, levar a um relançamento da candidatura de Ciro Gomes. Aí ele nomeia quem? O secretário executivo, que é do PDT também. O objetivo da nomeação do Volney Queiroz, que não é flor que se cheire, não é flor que se cheire, inimigo do Ciro, por sinal, não, a direita do PDT, e que evidentemente tem participação na omissão no escândalo do INSS, tem esse objetivo. Então, mais uma vez, a questão não é roubou, não roubou, foi competente, não foi competente. A questão é a arquitetura política, de
de sustentação do governo, né? Então, este é o tema. Vamos ver como a coisa vai evoluir e se o PDT, se é que o PDT vai deixar o governo. Tá? Se é que o PDT vai deixar o governo. Há uma luta interna no PDT em relação a isso. Está aqui. O novo ministro, que vocês estão vendo aqui, é o Volney Queiroz. Tá? O Volney Queiroz, ele é de um clã tradicional lá de Pernambuco, né? Lá mais propriamente de Caruaru. Tá? De Caruaru. O pai dele, então é o clã Queiroz, né? José Queiroz, foi prefeito de Caruaru, é um clã que já teve pretensões de alguma relevância em Pernambuco, hoje não tem, ele está restrito lá a Caruaru, perdeu as últimas eleições em Caruaru, ele é um clã decadente lá em Pernambuco, inclusive, né? Um clã extremamente decadente em Pernambuco, é alguém alinhado ao PT historicamente, com um recorte mais à direita, tanto que ele foi contra, no interior do PDT, a candidatura do Ciro em 2022. Tá? Ele se opôs à candidatura do Ciro em 2022. O Volney foi deputado federal 6 vezes, 6 mandatos, e há uma outra questão sobre ele, que é a crescente aproximação com o PL. Vamos dizer que não é também um crime, né? O Ciro também andou se aproximando do PL nessas últimas eleições lá no Ceará. Né? Ele apoiou o candidato do PL lá na cidade dele, em Caruaru, e apoiou o candidato do PL também em Jabotão dos Guararapes. Então, é um cenário complexo. Aí o que acontece? O PDT soltou esta nota na sexta-feira, deixa eu aumentar, soltou esta nota no Instagram na sexta-feira. Então diz a nota aqui, que está pequenininho, né? O ex-deputado federal Volney Queiroz, PDT Pernambuco, acaba de assumir o comando do Ministério da Previdência Social. A nomeação foi confirmada nesta sexta-feira. O pedetista assume a pasta com o compromisso de dar continuidade ao trabalho iniciado por Carlos Lupe, fortalecendo a política previdenciária no Brasil. Uma honra ser empossado pelo presidente Lula como novo ministro da Previdência Social do Brasil. Que Deus nos abençoe nessa missão, afirmou Volney em suas redes sociais. Então, essa é a nota oficial do PDT. Imediatamente houve reação do Ciro. Ciro Gomes publicou logo na sequência, como resposta à nomeação. Estou muito envergonhado. Isso é uma indignidade inexplicável. Então, isso aí é a declaração de guerra à tendência mais governista no PDT. Tem reuniões programadas no PDT essa semana para decidir se o partido fica ou se afasta do governo. Os camaradas da APR, Ação Popular Revolucionária, do PDT, que sempre foram contra estar a presença do partido no governo Lula, acham que a tendência mais fisiológica do partido deve prevalecer. Então o PDT talvez continue. Vamos ver. Vamos ver como é que a coisa rola. Agora, o fato é que foi um festival esse fim de semana. Olha aqui, deixa eu ler para vocês alguns títulos aqui. Ciro se diz indignado com a escolha de Volney Queiroz e prepara nova onda de ataques ao governo Lula. Outro artigo. Demissão de Lupe é parte de uma ação coordenada contra Lula e tem como objetivo viabilizar a candidatura de Ciro Gomes. Outra. O oportunismo do eterno candidato Ciro Gomes. Outra. Agora vai. Ala do PDT quer ressuscitar Ciro Gomes após a demissão de Lupe. Então é isso, né? Foi um tema dos lulistas, ou um segmento relevante dos lulistas, os progressistas mais governistas, esse alarme de que, meu Deus do céu, será que o PDT sai e o Ciro vira candidato? Então, a operação toda que está acontecendo nesse momento do governo e dos seus porta-vozes e da sua mídia oficial ou oficialesca é evitar que o PDT rompa com o governo.
Essa é a grande operação neste momento, tá? Essa é a grande operação nesse momento. E aí é o seguinte, eu sei lá, tem gente aqui a favor, contra o Ciro. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Zé. Tem aqui o Gerry falando Ciro governador, aqui outros xingando o Ciro, aqui ó, o Ciro Gomes acabou com o PDT, assim como o Aécio acabou com o PSDB, tem para todo lado. Agora, eu, Oscar Nascimento, não tenho paciência para esse pânico moral dos progressistas, né? Então, vamos combinar, né? Essa turma que está atacando o Ciro agora, por conta dessa história do INSS, é a mesma turma que apoiou a presença do Juscelino esse tempo todo no Ministério, que agora, que antigamente fazia crítica ao Arthur Lira, parou de fazer crítica ao Arthur Lira, não é? Então é isso. A régua não é uma régua moral, é uma régua de cálculo político frio. Se roubou, se não roubou, isso não é um tema, né? Se é de direita ou até vinculado de alguma maneira à extrema-direita, isso não é o tema, né? O tema é a sustentação do governo Lula. Então, essa é a questão. O caso do INSS continua, a crise não se sabe ainda o quanto ela vai ou o quanto ela pode escalar. Mas o governo está, de fato, preocupado. Houve algo na sexta-feira à tarde que acendeu um alerta adicional de preocupação ao governo, que foi o presidente do Republicanos, que é o deputado Marcos Pereira. O Republicano, esses partidos do Centrão, né? Republicanos têm foi o grande articulador da ida do Mota para a presidência da Câmara numa articulação com o governo Lula. Ao mesmo tempo tem o Tarcísio. Então, essa coisa gelatinosa do Centrão. Mas eles estavam quietos e na sexta-feira o presidente do Centrão disse que a crise do INSS é uma escandalosa fraude e anunciou apoio do partido à CPI. Trouxe também, de fato, preocupação ao governo. O governo realiza hoje, agora cedo, lá no Palácio do Planalto, uma reunião. A Casa Civil, Casa Civil, não funciona, né? Mas agora a Casa Civil convocou uma reunião com AGU, CGU, Previdência e INSS para discutir a questão do ressarcimento. Não está na lista de presenças nessa reunião aqueles que são os mais importantes, que é o Ministério da Fazenda. Porque o que está acontecendo nesse momento? A situação é de indefinição ainda no governo. Há posições dentro do governo, entre elas a posição do Messias, da Advocacia Geral da União, que é de um ressarcimento a partir do orçamento da União, dos cofres, do Tesouro, aos que foram fraudados. Porque, afinal, a questão tem uma investigação policial em andamento para achar os culpados, para achar onde está o dinheiro, isso vai demorar. Para processar os culpados, mas tem uma outra questão, o INSS é uma instituição do Estado brasileiro. Então, a responsabilidade última pelo prejuízo causado aos aposentados e pensionistas é do Estado brasileiro, o governo Lula, portanto, nesse momento. Então, a rigor, essa é a posição da AGU, é que o Estado, o governo, pega lá dinheiro do orçamento e pague quem foi prejudicado, quem levou a fraude. Não é a posição da Fazenda. O Haddad diz, não, arcabouço, gente, é arcabouço. Não vou pegar dinheiro do arcabouço. E aí a alternativa que o governo está dizendo, para posar de justiceiro, mas é apenas uma pose, se isso acontecer, que não, o que o governo está fazendo é vamos processar os que fraudaram, vamos exigir que eles façam ressarcimento. Isso vai para as calendas. Se for só isso, vai demorar anos. O que teria que ser feito é um ressarcimento imediato de quem foi fraudado pelo Estado. Aí o Estado, o governo Lula, vai atrás de se ressarcir com as ações legais. Tá certo? Então primeiro, o Estado, que é o responsável, porque quem pisou na bola tem os ladrões, mas os ladrões roubaram
às vistas do governo de Estado brasileiro. Então, em última instância, o responsável pelo ressarcimento é o Estado brasileiro. Portanto, tem que sair do dinheiro dos cofres públicos. Aí depois, essa é a lógica. Essa é a lógica minimamente republicana. Depois o Estado brasileiro vai atrás dos ladrões, vai pedir ressarcimento, vai processar e se recompõe. Agora, querer empurrar, como quer o Haddad, para os aposentados e pensionistas, olha, quem vai pagar vocês são, nós vamos, o Estado vai mover ações indenizatórias para pagar vocês. Bom, aí vai virar precatório, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, os aposentados e pensionistas terão todos morrido, né, quando houver uma decisão judicial definitiva. Esse é o embate. O embate é: o Estado brasileiro funciona ou o Estado brasileiro fica de joelhos diante da decisão do arcabouço fiscal do Ministério da Fazenda e os aposentados e pensionistas que se lixem? Este é o debate. Outra questão, e essa de fato causa preocupação bastante grande ao governo, é CPI. Foram coletadas assinaturas suficientes para o pedido de CPI na Câmara, mas em que pese o republicano está apoiando a CPI, o Tarcísio, o Hugo Mota sinalizou que vai sentar em cima e falou: não, tem uma fila de 10 CPIs na frente. Né? Porque as CPIs, elas são examinadas quanto à sua instalação ou não, em tese, em ordem, não precisa ser obedecido sempre, mas em tese, em ordem cronológica de ingresso do pedido. Tem 10. E aí, o que a extrema-direita, com segmentos do Centrão, fez? Coletou assinatura para uma CPI mista do INSS, como foi a da Covid, né? Que é Senado mais Câmara. Então, a fila é 13 pedidos, desculpa, na Câmara eu falei 10, mas é 13. Então, a ideia é jogar pressão, além do Mota, jogar pressão também no Alcolumbre. Vamos ver se eles conseguem. O governo quer, por tudo, evidentemente, que não aconteça CPI. CPI é sempre contra o governo. Né? CPI só existe contra... É muito raro ter uma CPI que não acabe atingindo o governo. Nesse caso, o objetivo dessa CPI é ir para cima do governo. É evidente. Então, o governo está fazendo de tudo para evitar... E aí é isso, né? Lula está cobrando os preços, está cobrando a fatura de tudo aquilo que já entregou, né? As parcelas do Estado brasileiro entregues para o Hugo Mota e para o Alcolumbre, entre elas a margem equatorial, para que eles cumpram o combinado e bloqueiem a CPI. É óbvio que para fazer o bloqueio da CPI tem também um pedidinho a mais, né? Tem um algo a mais aí que vai ser feito. Vamos ver como a coisa rola. Então, o fato é que o governo Lula, que vinha falando em uma reforma ministerial razoavelmente ampla, isto já desde a eleição de 2024, não está tendo reforma ministerial. As modificações que ocorreram até agora, que estão ocorrendo, são contingenciais, não são resultante da reforma ministerial. Saiu a Anísia, por conta do governo ter identificado uma crise lá, aí foi o Padilha para lá, né, para o lugar da Anísia, aí a Gleisi vai para dentro do governo, o pessoal achando que ela ia fazer uma guinada à esquerda, a gente está vendo, né? Aí sai o Juscelino por conta da crise, do escândalo das emendas, agora é o Lupe que pede demissão, então nem faz parte, e para hoje está prevista a nomeação da nova ministra das Mulheres. Será que é minha prima? Márcia Lopes. Márcia Lopes, que iria para o lugar, ou que vai para o lugar de Cida Gonçalves. Também não é propriamente uma reforma ministerial, porque o governo está trocando 6 por meia dúzia. Está trocando uma mulher do PT, ligada historicamente ao PT, por outra mulher historicamente ligada ao PT. Cida Gonçalves tinha alguma conexão, alguma não, tinha conexão com a luta das mulheres, ela tinha sido secretária, acho que secretária de combate à violência contra as mulheres durante muitos anos. A Márcia Lopes, além de ser irmã do Gilberto Carvalho,
ela foi candidata a prefeita pelo PT mais de uma vez, lá em Londrina, Paraná, ainda não conseguiu se eleger, quem sabe, né, com essa passagem no Ministério se cacifa para ser, mas aí não agora, né? Ela, muito provavelmente é o compromisso que Lula tem pedido dos novos ministros, né, que não abandonem em abril do ano que vem para serem candidatos a deputado federal, senador ou governador, que segurem até o final. Padilha disse que é o que vai acontecer com ele. A Márcia Lopes com certeza aconteceria isso, talvez ela venha tentar novamente a prefeitura de Londrina, então aí em 2028. 2028. Ela foi a coordenadora do grupo de transição relativo à assistência social na transição e entre 2010 e 2011, por 10 meses, ela foi ministra do Desenvolvimento Social. Ela é uma assistente social, então não tem familiaridade direta com o tema das mulheres. Mas, mais uma vez, né, o Douglas dizendo que ela já foi ministra no primeiro governo, não, foi no segundo. Ela foi de 2010 a 2011 ministra, tá? Não foi no primeiro governo, não, mas foi no segundo governo Lula, por 10 meses no segundo governo Lula. Então vamos ver como é que rola. Mas, de qualquer maneira, essas mudanças todas não caracterizam propriamente uma reforma ministerial. Nízia, Juscelino e Lupe e Cida Gonçalves não constituem uma reforma ministerial dirigida pelo presidente da República com a intenção de reformatar o seu governo. Né? Nessa altura do campeonato já não se sabe se haverá reforma ministerial mesmo. Cecília Mansos. A democracia burguesa é engraçada. Quem menos manda é o governo. Mas tem lugares de democracia burguesa que não é bem assim, não, em Cecília. Né? Tem lugares em que o governo manda pacas. Aqui mesmo no Brasil, com o Bolsonaro. O governo manda. Olha lá o Milei na Argentina. Olha o Trump nos Estados Unidos. Não é uma característica da democracia burguesa. O canal do Tietê diz: Mauro, era bom você deixar claro que o Farol Brasil não tem obrigação de se tornar cirista e que o Ciro pode qualquer coisa, mas não dá para comparar com o Brizola. Brizola nunca fez com o Chavo. Não, de fato, Brizola é outra estatura, né? Brizola é outro nível. Não sei se há políticos no Brasil na altura do que foi Brizola. Brizola realmente é uma referência, um guia. Mas ele fez muito com o Chá. Vamos lembrar que o Brizola apoiou o Collor inicialmente. É da política esse jogo. É da política. Agora, este canal não apoia o Ciro, não é um canal cirista. Obviamente, é um canal socialista, comunista. Essa é a pegada do canal, assentado sobre o marxismo. O que a gente não faz é entrar no jogo do lista de demonizar o Ciro, assim como não demonizamos o Lula. A gente busca fazer uma análise a partir desse nosso lugar, que é o lugar de esquerda, da presença e do papel de cada um no cenário nacional. Né? Tá longe de ser cirista esse canal, mais ainda de ser cirista.